ponto-chave para que você possa ter segurança nas situações de urgência e emergência? Posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, que ao longo desses anos, o nosso foco sempre está na prevenção desse tipo de situação. Essa prevenção, ela passa desde o preparo científico do profissional, e é isso que vocês estão buscando aqui agora, relembrar todas essas situações, os sintomas, os sinais, para que você possa ter a segurança quando uma situação dessa acontecer no consultório. É muito importante também que esses conhecimentos sejam repassados para a equipe auxiliar, para que o seu auxiliar ele consiga também identificar os sinais iniciais de uma situação de urgência. Muitas vezes a gente está focado lá no procedimento, na extração, e não percebe que o paciente está suando, está pálido, está apertando o braço da cadeira. Então, o auxiliar ele também tem que mostrar preocupação em presenciar, fazer parte do ambiente de atendimento para que ele possa nos alertar caso uma situação dessa aconteça. Nada disso que eu vou falar aqui para vocês agora adianta se a gente não tem consultórios equipados com medicações e equipamentos. E aí é uma pergunta que eu sempre faço nas minhas aulas. Qual foi o consultório que você trabalhou até hoje que tinha disponível um cilindro de oxigênio, um ambu, uma cânula de Guedel, uma medicação intramuscular? A gente acaba se colocando muito em situação de risco, atendendo em condições que realmente não são as ideais, e para isso você tem que se equipar. Você tem que fazer o seu kitzinho de medicações e equipamentos essenciais, que a gente vai ver mais para frente, para que você também possa conseguir atender de pronto a todas as situações que a gente vai passar aqui, tá? Além disso, o que é importante? É que todos esses protocolos eles sejam revistos periodicamente. Recentemente, ano passado, em 2017, a American Heart Association publicou um update dos protocolos do passo a passo frente a uma ação. Recentemente, em 2017, a American Heart Association ela publicou um update com relação às manobras de reanimação cardiopulmonar. E aí algumas coisas mudam sempre, periodicamente, e a gente tem que estar atento constantemente a esse tipo de protocolo e a esses updates que são aí bastante divulgados dentro do ambiente científico, tá? Lembrem-se que prevenir é sinônimo de avaliar riscos. Eu vou avaliar quais são os riscos frente ao atendimento daquele paciente no ambiente que eu estou. E para que a gente possa avaliar esses riscos, é essencial que a sua anamnese sempre seja minuciosa. Não abra mão de ter uma ficha clínica muito bem preenchida, de ter 5 minutos pelo menos de conversa com o paciente antes de começar a atendê-lo. Um dos passos que são mais negligenciados por todos os cirurgiões dentistas, a aferição de sinais vitais antes do início de qualquer procedimento odontológico. Lembre-se que o paciente ele já está estressado por estar dentro do consultório odontológico e por não saber o que vai acontecer com ele durante o procedimento. Naturalmente, até os pacientes que são mais calmos, eles apresentam uma ligeira elevação da pressão arterial sistólica. Então, é um passo que a gente não pode abrir mão. Anamnese muito bem detalhada, aferição dos sinais vitais, principalmente pressão arterial, frequência respiratória e batimentos cardíacos, frequência cardíaca. Com 2 equipamentos muito simples, né? O esfigmomanômetro, que a gente tem até o digital, monitor de pressão digital e o oxímetro de dedo, a gente consegue ter esses valores e anotar na nossa ficha clínica. Então, dessa maneira, a gente consegue identificar qual é o risco que o paciente tem perante o procedimento que eu vou realizar. Além disso, a gente pede para que você comece a utilizar a classificação da Associação Americana de Anestesiologia, então a ASA, classificação ASA. Todo paciente que está em ambiente de hospital, quando você vai olhar o prontuário desse paciente, ele tem lá do lado essa classificação ASA, e principalmente os pacientes que têm problemas cardiovasculares.
E aí, através dessa classificação, você já consegue prever o risco que esse paciente tem. Por exemplo, o paciente considerado como ASA 1 é um paciente saudável, que não tem nenhum problema de saúde, que não toma nenhuma medicação, um paciente tranquilo e que nunca presenciou nenhuma reação alérgica frente a uma medicação ou qualquer tipo de substância que tenha sido exposto. Já um paciente ASA 2 é um paciente que tem uma doença leve, que não é incapacitante, como por exemplo um paciente hipertenso bem controlado, um paciente diabético bem controlado, não insulino dependente, um paciente obeso ou tabagista, mas que consiga realizar suas ações sem nenhum comprometimento diário dos seus afazeres. É um paciente que não tem nenhum problema de saúde, mas que é extremamente ansioso. A gente já considera ele como ASA 2. Os pacientes ASA 3 já têm uma doença de moderada a grave, mas que podem em algum momento limitar as atividades diárias. Por exemplo, é um paciente diabético insulino dependente, é um paciente hipertenso, mas que aquela pressão sistólica, mesmo com medicação, ela se mantém um pouco elevada do que o desejável. É um paciente que sofre de angina, é um paciente que já tem aí algumas condições pulmonares ou cardiovasculares que possam limitar o seu dia a dia, suas atividades do dia a dia. Os pacientes ASA 2 e ASA 3 e o ASA 1, claro, são os pacientes que a gente vai mais atender dentro do ambiente clínico. A partir do ASA 4, que é o paciente com a doença grave e com constante ameaça à vida, a gente pode vivenciar mais esses pacientes em ambiente hospitalar ou em clínicas de urgência odontológica. Então, um paciente que sofreu infarto agudo do miocárdio ou AVC com menos de 6 meses, um paciente com uma desordem convulsiva não controlada, um paciente com uma doença pulmonar obstrutiva grave. Então, esse paciente, geralmente para os tratamentos eletivos, a gente pede uma solicitação, um aval da clínica médica e muitas vezes a gente evita fazer o procedimento eletivo naquele momento até que o paciente esteja compensado. Vocês vão vivenciar muito esse tipo de situação em ambiente de hospital, através da odontologia hospitalar, que está crescendo bastante. Nós seremos chamados para acompanhar a questão odontológica desses pacientes que estão internados ou em ambiente de UTI. O paciente ASA 5 é um paciente terminal, que tem uma doença que já não tem mais cura, e é um paciente que a gente também pode vivenciar em ambiente de UTI. Por exemplo, um paciente com septicemia, um paciente com uma doença, um câncer em estágio final. A gente vai entrar nesse ambiente para tentar realizar um conforto maior, tá? Recentemente, um caso onde a gente foi chamado em ambiente de UTI para identificar um paciente que estava macerando a língua constantemente, e aí a família, quando entrava naquele ambiente, ela se ressentia porque via sempre sangue, a língua cortada do paciente. E aí a gente conversa com a clínica médica para avaliar os riscos. As exodontias não foram autorizadas, mas a gente planejou uma moldeira para proteger ali a incisal daqueles dentes e fazer com que o paciente ele não macerasse mais a língua da maneira como estava acontecendo. Então, hoje em dia, em ambiente de UTI e nas situações onde a gente atenda pacientes em estágio terminal, né, dos cuidados paliativos, você pode vivenciar esse tipo de situação. Claro que em ambiente de consultório isso não vai ser viável. E o paciente ASA 6 é um paciente que já tem a morte cerebral decretada e que já está esperando ali para transplante, tá? Então, claro que nesse tipo de paciente nenhuma intervenção vai ser realizada. Classificando o risco desse paciente, ASA 1, 2, 3, 4, 5 e 6, você já pode se preparar para uma eventual complicação durante os procedimentos. Por exemplo, um paciente que é hipertenso não controlado, você já vai ter um cuidado redobrado no alívio do estresse antes de realizar a anestesia e de começar os procedimentos para esse paciente, tá? Um outro ponto que eu acho fundamental, que eu quero comentar com vocês e que vocês não podem deixar passar: solicitação de exames pré-operatórios antes de procedimentos cirúrgicos odontológicos. É essencial um hemograma, um coagulograma e uma glicemia em jejum, pelo menos, para que eu possa avaliar como é que esse paciente está sistemicamente.
Já ouvi alguns colegas dizerem assim, eu só solicito exame para pacientes idosos. Para jovens e para adultos jovens, não há necessidade de você solicitar exames pré-operatórios antes de um procedimento cirúrgico. Gente, não faz sentido. Doença não tem idade. Um paciente jovem, ele pode apresentar uma discrasia sanguínea grave e você pode ali, durante o procedimento, ter uma hemorragia grave no transoperatório ou no pós-operatório, esse paciente ele pode evoluir de uma maneira muito ruim. Então, quantos casos aqui são detectados ao longo desses anos de pacientes que sofreram hemorragia no pós-operatório, que tiveram que ser internados, que tiveram complicações graves, porque não se solicitou exames pré-operatórios antes de procedimentos cirúrgicos. Tá? Então, é essencial que você tenha esse cuidado. Muitas vezes a gente perde o paciente, ele não quer realizar um exame pré-operatório para realizar uma cirurgia, porque acha que é desnecessário pela própria cultura que já foi passada para ele. Então, eu queria que isso não acontecesse mais, pelo menos com vocês que estão trabalhando para dar uma qualidade maior frente ao atendimento odontológico para os pacientes, tá? Exames pré-operatórios são essenciais para que você possa prevenir situações de risco e para que você possa ter segurança durante qualquer procedimento cirúrgico. Alguns fatores que a gente vivencia na prática clínica que podem facilitar as situações de urgência e emergência. O primeiro deles e mais crítico é a idade. Tá? Quanto mais jovem ou quanto mais idoso for o paciente, maior dificuldade de atendimento e maior chance de que você tenha uma situação emergencial. Crianças são mais suscetíveis à aspiração de corpos estranhos, a reações anafiláticas. Idosos são muito mais suscetíveis, por causa das doenças base, a desenvolverem complicações cardiovasculares, pulmonares, entre tantas outras complicações. Tá? Então, tenha sempre um pé atrás quando você atende um paciente. Claro que o idoso ele pode ser saudável, mas quando você atende um paciente idoso que não relate nenhum problema de saúde ou que não toma nenhuma medicação, é bom que isso seja investigado. Às vezes o paciente ele também acha que por estar tomando a medicação, ele já não apresenta mais a doença, ou a doença está controlada. Isso acontece muito com os pacientes hipertensos e diabéticos. O paciente hipertenso está tomando a medicação, às vezes, há 5 anos, a mesma medicação, não mudou o estilo de vida e acha que por estar fazendo uso daquela medicação diária, a pressão dele está controlada. E aí ele só relata para a gente que tem pico hipertensivo quando sente dor de cabeça. Não funciona assim. Por isso que para todo paciente hipertenso é obrigatório que você tenha a monitorização da pressão arterial e da frequência cardíaca antes, durante cada procedimento odontológico, tá? Um paciente diabético também, que muitas vezes está tomando uma medicação há um tempo, há já 5, 6, 7, 10 anos, está tomando a mesma medicação, que também não mudou hábito de vida, estilo de vida, e aí a glicemia está lá em cima. E com diabetes a gente tem uma preocupação redobrada, porque os pacientes que não controlam a doença por ela ser silenciosa, eles vão ter ao longo do tempo uma série de problemas aí, cardiovasculares, renais, e cerebrovasculares. Esses pacientes geralmente vêm a óbito por causa de doenças cardiovasculares ou renais ou por causa de acidente vascular encefálico. Tá? Então, é importantíssimo que você consiga identificar esse grupo de pacientes, que você previna e que você treine o pessoal que está atendendo com você dentro do ambiente de consultório odontológico. Esse é um ponto onde você não pode abrir mão da situação em que você se encontra. Tá? Então, lembra que essa aula daqui, talvez eu considere ela como uma das mais importantes dentro do nosso curso. Se você mudar essa sua consciência de que a prevenção ela é a melhor situação frente às urgências e emergências, aí realmente você conseguiu entender a grande preocupação, o grande diferencial de dentistas que nunca vivenciam essas situações para aqueles que constantemente têm aí que lançar a mão de algum tipo de manobra para tentar fazer com que o paciente volte à condição de normalidade. Dentro dos materiais extras
que eu passo para vocês aqui. Eu tenho um modelo de ficha clínica que a gente utiliza e acho muito interessante porque é um modelo muito completo. Então, dá uma olhadinha, vê se você tem tudo isso na sua ficha clínica, começa a adequar o seu modus operandi e eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso e que, felizmente, esses casos que vão acontecer aqui, que eu vou relatar para vocês aqui, que acontecem ao longo do tempo, não vão acontecer no seu consultório, na sua prática diária. Tá certo? Um grande abraço, estuda pelo material de apoio e a gente se encontra na próxima aula.